Grande momento, seja bem-vindo à Linhagem Geek, seu canal de entretenimento, cultura pop e opinião. E no episódio de hoje, nossa crítica, nossa review de Samurai X, A Origem. Gabriel, finalmente a franquia de Samurai X do live action se encerrou com esse Samurai X, que foi uma franquia de muito sucesso entre os fãs de anime, que é uma coisa muito difícil você fazer uma live action do mangá, né? Então parece que o Samurai X acertou a mão, acertou a fórmula, vieram vários filmes e chegou o derradeiro, o último que conta a origem do Batosai de forma brilhante. Né? Encerrando muito bem a franquia e também quem trabalha de uma forma brilhante é a SCAD Toys com os figures. Olha só esse figure do Vegito Blue. Você vai lá no scadtoys.com, lá você encontra figure de Marvel, DC, animes, tudo que você procura. Tem tokusatsu, tem personagens de desenho, tem tudo lá na scadtoys.com e tem também a loja da Linhagem. Grande loja da Linhagem. Então galera, se você curte anime, mangá, filmes em geral, a gente trabalha com os personagens de animes e também com os trajes dos nossos super-heróis. Então entra lá, lojadalinhagem.com, escolhe a sua, chegando em casa, grava um stories, marca a Linhagem Geek que a gente vai repostar o seu stories. SCAD Toys e Linhagem Geek, link na descrição. Mas vamos lá, André, vamos lá que assim, foi bom. Vamos bater palma aqui. Isso é verdade. Porque realmente... Excelente trabalho, hein? Realmente... E difícil. Samurai X é hoje um exemplo para quem quer tentar fazer alguma coisa sem perder a essência, sem mexer na essência, respeitando a obra. Então eu digo aqui sem o menor pudor, Samurai X é o melhor live action já feito de anime ou de desenho, de qualquer coisa que seja. E esse Samurai X, A Origem, marcou demais porque o tom é completamente diferente. Exatamente. Mas a gente já tinha falado no nosso vídeo, na nossa resenha sobre o trailer, do que esperar. Se você quiser dar uma olhada ali, tá em cima da cabeça do André. Mas antes de continuar, galera, pô, dá aquele like pra Linhagem, pô, não tá fazendo nada aí, pô, dá o like, se inscreve no canal. Isso, pra dar aquela fortalecida pra correr lado a lado com os irmãos, truta. Outra coisa, se você quer ser um parceiro da Linhagem Geek, ser um patrocinador, ter os seus produtos expostos aqui no nosso cenário, entra aqui, ó, manda um e-mail aqui pra gente bater uma resenha, beleza? Sim. Voltando aqui, o que a gente fez? A gente montou aquela nossa crítica tradicional, né? Mas é assim... Essa não tem polêmica nenhuma. Como é bom, exatamente. Como é bom vir aqui falar, ser leve, você vem leve, né? O braço esquerdo conversa direitinho com o direito, não tem nada, porque assim, a obra é o principal, a obra é o essencial, então não tem nada pra interferir nesse longa-metragem, porque assim, o legal, né, Gabriel, é que o Samurai X, se eu não estou errado, é o primeiro live action que encerra as sagas. Sim. Porque assim, nós vimos todas as sagas do Shishio, do Enishi, a gente viu tudo do Samurai X no live action. Então essa é a grande inovação disso. Porque o Samurai X não é só um filme que mais ou menos a história e pronto. Não, contaram todas as sagas, tudo direitinho e de uma forma que manteve completamente todos os elementos originais da série. Exato. Isso que é o gostoso. E agora chegou o Origem, que foi gravado com o último Samurai X. Isso. O Samurai X, A Origem, ele foi gravado junto com o final. Mas aí eles preferiram fazer a mesma estratégia que eles adotaram na saga do Shishio. O Halloween fez isso também. Também fez isso. Michael Myers. Muitos estão fazendo isso, otimizando o tempo. Isso é bom. Já trabalhando as gravações. Sim. Mas vamos lá, vamos trocar essa resenha, porque assim, a gente já adianta que temos spoiler. Sim. Então toca aí o alerta do spoiler, Gui, coloca aí a sirene. E assim, galera, é um filme que a gente já falou que era muito simples de fazer. Simples de fazer. É o mais fácil de todos. É o mais fácil de todos. A saga do Shishio, tudo, a questão do Aoshi, tudo já foi feito
porque é muito mais simples, né? O Shishio tinha um navio, assim, questão de produção, né? Então esse é mais focado no Battosai, antes dele virar o andarilho, Rurouni Kenshin, é mais focado no Battosai e o romance com a Tomoe. Então, não tem aquele grande vilão, não tem aquela grande, a cidade pegando fogo, Kyoto, não tem isso. Então, é muito mais tranquilo pra um cara que já fez aquele trabalho todo, digo, o diretor e toda a produção, né? E vamos começar então com os nossos pontos. Primeiro ponto, é o melhor primeiro ato de todos os filmes. Na nossa opinião, é o melhor primeiro ato. Que assim, o começo ali com o Kenshin amarrado e ele destrói a galera com a Sakabato, com a espada na boca, sabe? Coisa incrível. E a gente já tinha falado isso no vídeo anterior, que o que a gente esperaria era a atuação do Battosai. Sim. E ele realmente Entrega. Assim, galera, na boa, os 30 primeiros minutos do filme, eu acho que o Kenshin mata mais de 50 pessoas. Sim, o Kenshin, né? O legal é isso que o Gabriel falou, da gente ver a diferença do Kenshin na saga normal, com a Tomoe. Exatamente. E o Kenshin Battosai é completamente diferente. O semblante é outro. O Takeru Sato, ele entrega perfeitamente no semblante, da forma de andar. É outro cara. É outro cara. E assim, na minha conclusão, esse aqui é um filme da transformação do Kenshin Battosai, o Battosai, o retalhador, até o andarilho. Perfeito. Que ele acaba perfeitamente, bom, a gente já falou que tem spoiler, acaba diretamente ele indo que vai originar toda a série do Samurai X. Então assim, ele entrega bem. É um filme, e no começo, você falou lá nos bastidores, lembra bastante o Zabuza, né? Quando ele coloca a espada na boca. Animal. Sem perdão nenhum, né? Sem perdão. E muitos valores são mostrados. Sim. Muitos valores mostrados, toda uma filosofia da questão da liberdade, da guerra, da espada. E isso também eu achei fantástico. Então, eu também quero dar os meus parabéns pro Takeru, porque se vocês olharem os outros filmes, ele anda de forma curvada. Ele, sabe, ele tem uma fisionomia carregada, triste, porque ele vive uma série de conflitos emocionais, o Kenshin. Então, assim, tem que dar parabéns pela atuação do Takeru, porque é um filme que é a origem. Esse é o primeiro, se vocês forem olhar a ordem, a origem é o primeiro, depois vem o Samurai X, o filme, que é 2012, aí a Batalha depois de Kyoto. a Batalha de Kyoto, Sim. a Era de uma Lenda e termina com o final. Exatamente. E se vocês olharem todos, o Kenshin, ele é o Kenshin Rurouni, o andarilho. Exato. E nesse, cara, ele tem um olhar baixo, sabe? Ele é muito sem emoção. Completamente impiedoso. Sem sentimento. Então, cara, foi muito legal ver a atuação do Takeru na pele do Battosai, matando mesmo, sem a menor pena. E o segundo ponto, Gabriel, que é muito importante, que é a questão política, né? A batalha contra dos shogunatos, contra os monarquistas, existia tudo isso. O Japão, ele tem historicamente muitas questões assim, da época dos samurais, de vilarejos contra vilarejos, e tinha essa questão do shogunato dos monarquistas que resultaria na era Meiji, onde todos os samurais seriam proibidos você empunhar uma espada, que começaria tudo isso. O Kenshin, o Battosai, ele tinha a certeza absoluta que ele era o responsável de trazer essa paz. Isso. E essa foi uma maneira muito inteligente do roteirista, do diretor e toda a equipe trabalhar uma questão filosófica entre ele e a Tomoe, que também é uma atuação muito bonita. Sensacional. É muito legal essa relação dos dois, porque ela transforma o Kenshin. Pra você ver, as mulheres sempre tiveram poder sobre os homens. Ela transforma, ela coloca dúvida no Kenshin, porque o Kenshin em determinado momento do filme ele fala: nossa, eu tava muito prepotente, achando que eu seria o cara que iria trazer a paz. Ela dá esse questionamento pra ele. Então essa relação dele com a Tomoe começa a desenvolver num possível cenário de golpe governamental. Então assim, é uma história muito interessante que no filme fica ainda muito mais densa e muito mais pesada. Exatamente. E assim, o André trouxe bem essa questão da Tomoe,
porque quando a Tomoe, ela entra no filme, ela começa a interferir diretamente na cabeça do Kenshin. O Kenshin começa a se questionar o tempo inteiro. Por quê? Porque ele é o melhor ali. O Kenshin, ele é o melhor. Ele é o assassino dos monarquistas que não aceitam o shogunato, que é um governo ditatorial. Exatamente. E por final, a monarquia acaba vencendo o shogunato e a partir disso se torna a Era Meiji. E a monarquia dependia do Kenshin de todas as formas. E eles tinham uma série de assassinos. É que o Kenshin... E o Shishio também. Exatamente, é que o Kenshin era o principal. Tanto é que no final... Exato. Ele até fala, nós encontramos um cara tão bom quanto você. E tudo leva a crer, assim, que exatamente é o Shishio. É o Shishio. Poderia ter citado o Shishio, mas eu acho que eles deixaram, assim, por uma questãozinha de um easter egg ali pra gente. Mas é exatamente isso. O Kenshin se vê ali numa era muito sangrenta, com muitas batalhas, muitas mortes, e ele é a ferramenta, ele é um instrumento pra trazer uma era melhor pro Japão. E aí, quando ele conhece a Tomoe, o fluxo do pensamento dele começa a mudar. Galera, é assim, esse filme, a obra inteira de Samurai X é uma aula de história. Sim, é verdade. Pra quem gosta de história, e assim, a narrativa funciona muito bem nesse primeiro. Você entende o que é o shogunato, você entende o que é a monarquia, você entende os propósitos de cada um, fica tudo muito bem explicado. É um filme que não tem a qualidade, a quantidade de batalhas que tem nos outros, mesmo porque o Kenshin aí é muito superior a todo mundo. Sim. A todo mundo. E confesso que faz um pouquinho de falta alguém que rivalize com o Kenshin. Por exemplo, a luta com o Enishi, que é maravilhosa. A luta contra o Enishi é fantástica. A própria luta do Kenshin contra o Soijiro, a luta do Kenshin contra o Shishio. Então você vê que nos outros você tem muitas lutas interessantes, mesmo porque também o Kenshin não usa uma espada que corta. Exatamente. Ele usa uma Sakabato, o que torna a questão do confronto ser mais difícil de você vencer. Porque uma espada que não corta, você tem que dar-lhe cacetada. Sim. Com a espada que corta e o estilo Hitei Mitsurugi é absurdo. E assim, o Gabriel entrou numa questão interessante. Esse filme, ele é um filme que se aproxima mais do romance do que na ação. Totalmente romance. E se você ver, se você perceber, ele é um filme com uma coloração muito opaca. Isso. Ele é muito opaco, ele é muito cinzento, ele é sem cor. Você vê que quase todos os caras têm cabelo grisalho. Exatamente, então é um filme bem pesado, é uma coloração bem pesada. A partir do momento que ele se muda pro campo com a Tomoe, o jardim fica mais bonito, as cores ficam mais vivas, porque ali ele começa a mudar o propósito dele. Perfeito. E aí que ele faz a promessa, depois que isso passar, eu não vou mais matar. Exato. É aí que ele faz a promessa, uma promessa que ele fez pra ele mesmo e também pra Tomoe, né? Que ela sempre pergunta, você vai continuar matando? Porque o interessante disso, Gabriel, eles trabalharam muito bem a franquia. Trabalharam. Dá pra entender tudo perfeitamente, porque como você falou, esse deveria ser o primeiro filme, mas como a franquia ela foi igual o anime, então, e o anime e o mangá, fica muito mais intenso isso. Fica mais intenso. E aí você vê que nessa parte que ela fala, nossa, ele tá gostando de ser um cara do campo, que ele tá ali, ele tá colhendo. E aí mostra, ele né? Tá aí, porque quando ele chega... Sim, é aí que, só pra terminar, é aí que você vê esse Kenshin feliz. Exato. É nesse momento. Porque quando ele chega lá no dojo Kamiya, ele já sabe mexer com hortaliça, com verdura. É ali que ele aprende. Então você contextualiza ali a transformação do Kenshin, porque o Kenshin, ele era meramente um retalhador. Sim. Ele só fazia isso. Sim. Dormia sentado e escambau. Não, esse dormir sentado é muito legal. Explora demais. Você dorme alerta, né? Mostra, exatamente. O cara não tem paz. O cara não fica, ele não relaxa. Em nenhum tempo o cara fica relaxado. Então ele dorme sentado e é ali numa posição que ele consegue atacar. Isso. Tanto que a cena clássica da Tomoe tentando cobrir ele, que ele já vem... Já saca a espada. Já saca no pescoço. Então assim, aí muita gente fica com raiva, né, da Tomoe, que a Tomoe desgraçada traiu o cara. Mas nesse filme a gente vê a importância da Tomoe na vida do Kenshin. Exatamente. Mas mudou completamente. É ela que vira a chavinha Sim. do Kenshin que a gente fica conhecendo lá no começo do anime. Porque assim, a Tomoe, o primeiro objetivo
objetivo dela era se vingar. Era se vingar Sim. do Kenshin, porque o Kenshin matou o amor da vida dela. Só que ela não imaginou que ela fosse se apaixonar pelo Kenshin. Lembra muito o Último Samurai. Exatamente. O Último Samurai lembra muito isso. Exatamente. O Último Samurai, gente, que é um filme maravilhoso do Tom Cruise e pra mim é o melhor filme do Tom Cruise. Muito bom. Ele bebe demais de Samurai X, mas demais de Samurai X. E aí, quando ela começa a se aproximar e ela vê um outro Kenshin, porque ela conhece o Kenshin Batosai. O assassino. Quando ela começa a se aproximar e ela vê que aquela camada do Kenshin era meio que uma máscara que foi construída por tudo que ele passou no passado, ela começa a desenvolver muito carinho por ele. E falando em camada, camada, porque a galera adora uma camada de personagens. Um layer. Exatamente. Você vê neste filme, pra mim, de todos, é o que mostra uma camada mais intensa do Kenshin. Isso é verdade. Você vê ali um Kenshin que ele vivia exclusivamente pra matar. Sim. E nos outros, você vê um Kenshin já da paz, tranquilo, né? Paz isso, e amor, exatamente, que é mais justiceiro, que é mais leal. E esse aí você vê a transformação, você vê dois Kenshins, você vê o Batosai e o final você vê o Kenshin, que é inteiramente todo o Kenshin que vocês assistem nos outros filmes. Então, levando em conta o tom e o conteúdo do filme, eu não vou ser leviano falar que carece de cenas de ação, porque dá pra entender. Dá pra entender. Dá pra entender. Pessoal alguém deve ter falado, pô, eu senti falta de cena de ação. Eu confesso, eu também senti, porque dá uma a gente... arrastadinha. Porque dá uma arrastadinha, porque a gente sempre espera do Kenshin, ainda mais nos últimos filmes, que eles aprimoraram as cenas de luta, mas de um jeito. Tu coloca que o negócio final. Tá maravilhoso. Sabe o que é foda? Você falou um negócio agora aí, maravilhoso, você falou um cara. negócio muito bom. Se você colocar o Samurai X, o final, do lado desse origem, é completamente diferente. É que é uma pegada diferente, como a gente falou aqui, o filme é uma pegada completamente diferente, é mais um romance e é centralizado na questão da Tomoe e do Kenshin, no relacionamento deles, e é a mudança do Kenshin. Mas eu confesso que eu fiquei, porque a gente gosta de ver o Kenshin lutando, as cenas de luta estão muito melhores, eles aprimoraram isso, e cara, assim, fica triste por saber que acabou, né? É, uma pena. Fica triste porque acabou, e eu fico triste porque só nos resta ter uma esperança que o anime tenha uma continuação, uma nova história pro live action continuar, ou live action continuando, que seria uma coisa inédita. Mas eu vou falar uma coisa pra você, André. Galera, assim, eu vou abrir meu coração. Depois que a gente começou com o projeto da Linhagem Geek, eu sempre fui fã de continuações longas de filmes que são bons. Sim. Mas depois de tanta porcaria que estão fazendo, na minha opinião, tem que parar por aí. Para no Termina no auge. No apogeu. Isso, termina no auge. Não dá pra você, na minha opinião, não dá pra fazer um filme que supere estes 5. Talvez se igualar, talvez com a história, mas se você for ver, tem a história do Kenshin que casou com a Kaoru, tem filho. Mas eu acho que tem que parar por aí o live action. Se você fizer um anime bom ou algum mangá, tiver uma história, dá até, mas pra mim para por aí, porque estes 5 filmes pra mim são sensacionais. E aí no final do filme a gente chega no terceiro ato, que é um ato muito bonito, é quando o Kenshin fica sabendo que a Tomoe é a espiã, E ele, o semblante dele muda completamente. A gente vê o Baki, que ele sente, Benjamin Baki, o Baki, o campeão, o lutador da Netflix também. Rodrigo Baki. O Baki que ele Baki, fica e assim, ele vai atrás, né? Depois que o cara fala, olha, a espiã era ela, e você vai, ela vai estar em tal lugar, e aí a gente entra naquela ambientação da neve que já foi mostrado nos outros filmes. E é interessante, Gabriel, como ele não queria fazer nada. Ele vai lá só com parece que é só o corpo andando, os caras atirando nele, atirando flecha, Explodindo bomba. explodindo tudo, e ele assim, se arrastando, sem nenhuma vontade. A gente vê Decepcionado. ali o Kenshin completamente abalado emocionalmente, que esse era o plano dos caras. Foi um plano muito ardiloso, porque era a única forma de você vencer o Batosai, era você desestabilizar ele emocionalmente. Sim. Isso é muito bom, e também o arrependimento da Tomoe. Essa foi uma cena muito bonita e termina, né, na cena clássica dela entrando na frente, ele matando ela, e o Kenshin sendo o nosso Kenshin que a gente conhece. E assim, o curioso, se vocês forem parar pra pensar, o primeiro ato do filme, até a metade, até um pouquinho do segundo ato, tem um cenário, aí depois do
segundo ato tem outro cenário, que é o Isso. Kenshin com a Tomoe no campo. Isso. E o terceiro E a ato neve. é na neve. E Uma neve bonita. E o som também trabalha muito, as lutas Muito. sem música, Sim. só com a sonoplastia de espada. Muito bom. Realmente é um Trabalho filme maravilhoso, muito né? inteligente, a gente, olha, lógico, a gente sente falta um pouco da ação por causa muito do último filme que foi, Nossa, foi um foi uma negócio- tempestade de ação, mas dá pra entender que este filme de Samurai X é um romance muito bem feito. A Tomoe, além de ser uma japonesa linda, trabalha muito bem, faz um par maravilhoso e conclui essa saga de Samurai X de forma maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Realmente, Samurai X, A Origem, é um filme ótimo e não deixa a desejar para nenhum filme da franquia. Pessoal, essa foi a nossa crítica de Samurai X. Vamos torcer pra quem sabe um mangá novo, um anime novo, pra que a gente tenha mais filmes desse porte, desse nível de Samurai X, que vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta e eu espero que venha alguma coisa nova devido a esse grande sucesso que teve no anime Samurai X Rurouni Kenshin. Galera, não se esqueçam de curtir, comenta aí o que vocês acharam do filme. Pra vocês, qual foi melhor dos 5 que você mais gostou? Deixa nos comentários e até a próxima!